Oi, ladies! Tá começando mais um Ladycast, o nosso papo de amigas. Sente-se, pega um drink e sinta-se à vontade. Esse é um episódio super especial porque, primeiramente, é o primeiro episódio em que eu estou sozinha, em que eu não tenho uma convidada, então eu vou falar diretamente com vocês. Segundo, que é o primeiro episódio também que não é um videocast, né? A gente não tem a imagem, mas vocês vão ter a minha voz aí por longos minutos. E terceiro, e principal motivo, é que esse é um episódio super especial porque dia 1º de setembro é o Dia Internacional da M, ou seja, o meu aniversário. E eu, como uma boa virginiana com ascendente em virgem, eu amo listas. Então, nada mais justo que eu preparar uma grande lista pra vocês. Olha que legal. Então eu pensei, né, o seguinte, por que não fazer uma lista com 23 aprendizados, 23 conselhos que eu adquiri ao longo da vida, assim, e venho falando pra vocês ao longo dos meus 5 anos de internet aí. E aí eu reuni todos eles nesse episódio. Todos não, né? Obviamente. 23. Inclusive, talvez você veja alguns aqui que você já viu nas minhas redes sociais, por exemplo. Mas que são coisas que eu parei, pensei, sentei, escrevi. Que eu falaria pra minha irmã mais nova. Por exemplo, pra quem não sabe, eu tenho uma irmã, ela tem 15 anos. E eu super falaria todas essas coisas pra ela. Então, cá estou eu. Já deixo meu pedido pra vocês darem um like nesse episódio e seguir aqui no Spotify, porque isso me ajuda muito, muito, muito. E se tiver pelo YouTube, se inscreve no canal e deixa também um like se você gostar desse episódio. Bom, vamos lá, né? Durante esses 23 anos, eu adquiri como meu maior objetivo, assim, de vida, me tornar uma pessoa melhor. E isso porque eu quero ser uma pessoa super boazinha? Definitivamente não. Muito pelo contrário, inclusive. Eu, na maioria das vezes, busco isso pra conseguir me entender a minha cabeça. E, consequentemente, quando a gente se torna uma pessoa melhor pra nós mesmos, a gente se torna uma pessoa melhor pros outros também ao nosso redor. Então, eu separei aqui 23 conselhos da sua irmã mais velha ou mais nova dos meus 23 anos. Primeiro de tudo, é algo que eu já faço há muito tempo. Faça um diário. Sério, eu já faço diários há, 10 anos pra mais, eu acho. Eu acho que eu tinha 10 anos quando eu comecei o meu primeiro diário, assim. E eu tenho esses diários até hoje. De vez em quando eu leio, eu lembro das coisas, o dia exatamente que eu escrevi. Então, primeiro que já trabalha a minha memória, né? E não pensem que, eu escrevi todos os dias durante 12 anos. Não é exatamente isso. Muitas vezes eu esqueci por meses e aí voltei do nada. Mas o importante é que você registre algumas coisas da sua vida. Eu vou te dar aqui rapidamente alguns benefícios, né, de fazer isso. Escrever um diário te ajuda a se expressar e entender os seus sentimentos, pensamentos, as suas ações também, e talvez você não entenda naquele momento, mas depois você pode revisitar aquela memória, aquela escrita e entender, caraca, eu nesse momento agora sei o que eu estava sentindo naquela época e por que eu estava sentindo isso, porque aí você começa a trabalhar esses seus sentimentos. Tem muita gente que, cara, eu realmente não entendo como as pessoas conseguem se deixar apenas viver sem pensar sobre o que elas estão sentindo, sem pensar sobre as situações que acontecem, sem elaborar, sabe? Eu acho que eu trago muito isso da psicologia também. Mas eu sempre gostei muito de elaborar os meus sentimentos e as coisas que eu tô passando, sentindo, vendo, pensando. Então, ter um diário me ajuda muito nisso. Fora que eu comecei a fazer diários pra deixar pros meus filhos. Mas eu não vou me prolongar muito, mas esse é o primeiro conselho. 2. Aprenda a receber coisas boas. Em certo momento da minha vida, eu me percebia sempre que eu estava saindo com alguém, eu estava tendo dates, eu não me sentia merecedora de estar sendo levada para certos lugares. Eu não me sentia merecedora de estar com certas pessoas em certos ambientes. E isso vinha muito por uma crença de não merecimento, de que eu não merecia aquilo. E aí eu parei pra pensar, e na verdade, eu acho que a minha psicóloga me ajudou muito nisso, se eu não me engano. Se eu me lembro bem, ela me falou sobre isso, que era pra eu começar a aprender a receber coisas boas, e isso começa no básico. Sabe quando uma pessoa elogia a gente e a gente fala, ai não, nem sou tudo isso, ai não sei o que, ai porque essa roupa nem é tão bonita, eu nem tô tão estilosa, eu nem tô tão cheirosa, a pessoa literalmente te elogiou de graça e você tá recusando aquilo, você tá recusando aquela coisa boa. E isso acontece tanto nessas pequenas coisas, como um elogio, quanto nas grandes coisas. Porque se você não se sente merecedora de estar em certo ambiente, de ser levada a certos lugares, de estar com certas pessoas que te tratam bem, você vai dar um jeito de se sabotar. Então aprenda o quanto antes a receber essas coisas boas, a entender. Alguém te diz, você tá muito bonita, e você recebe, nossa, muito obrigada. Você pode até retribuir esse elogio
construiu, mas primeiro recebe ele pra você. Fixa aquilo na tua mente de que sim, você tá sendo elogiado e aquilo é pra você. Pra gente se sentir cada vez mais merecedora das coisas boas da nossa vida. 3. Saiba exatamente quais são os seus defeitos e as suas qualidades. Logo que eu comecei a fazer terapia, eu percebi que não seria só pra psicóloga passar a mãozinha na minha cabeça e falar, nossa, você é tão traumatizadinha, que pena de você. Na verdade, o processo terapêutico ele me fez enxergar muito mais sobre os meus erros, os meus defeitos e no que eu precisava melhorar. No começo dá muito medo. Isso porque a gente precisa aprender que a gente também tem defeitos, que a gente também erra, que a gente também precisa pedir desculpa, porque quando a gente joga muito essa carga em cima do outro, a gente acaba acabando com as nossas relações porque, tipo, a gente quer estar sempre certa. E eu vejo muitas meninas na internet, tipo, ele que sempre... fazendo essas piadas, né? Ele que sempre tá errado e eu que sempre sou certa, estou sempre coberta de razão. No ponto de vista, tipo, uma brincadeirinha, acho ok, sabe? Só que quando você leva isso no sentido literal, eu acho que é muito prejudicial, não só para as suas relações, mas para nós mesmos, sabe? Saber exatamente quais são os nossos defeitos e nossas qualidades nos protege de uma coisa muito interessante, que quando você sabe os seus defeitos, você consegue admitir e talvez consiga melhorá-los. Nem tudo que é defeito na gente, a gente vai conseguir mudar. Esse é um outro aprendizado que eu tive, mas, enfim, fica para outro momento. Só que quando você sabe os seus defeitos, ninguém consegue apontar o dedo na sua cara e te dizer, nossa, você é isso, e aí você vai se sentir pra baixo, porque você literalmente já sabe. Realmente esse é um defeito meu. Assim como também é muito importante você saber que você tem as suas qualidades. E sabe quando você tá de mal com alguém e essa pessoa te diz, mas essa pessoa é muito mentirosa. Eu sei que eu não sou uma pessoa mentirosa. Então, quando você tem essa noção sobre si mesmo, quando você se conhece a esse ponto, não tem o que uma pessoa fale que te abale, de certa forma, sabe? Então, é uma forma também de se proteger, porque se a pessoa tá falando um defeito que você tem, beleza, você sabe. Se ela tá falando uma coisa que é mentira, você vai conseguir dizer, não, realmente, isso aqui eu não sou. Então, você fica de boa com a sua própria mente. Eu acho isso a coisa mais legal do mundo. 4. Faça xixi depois do sexo. Vocês acharam que era só uns conselhos mais sentimentais? Não, a gente vai ter algumas coisinhas práticas aqui também, porque eu até contei num vídeo que na minha primeira vez eu tive infecção urinária. E foi o primeiro conselho, eu acho, que a ginecologista me deu pra fazer xixi depois do sexo. É comprovado cientificamente? Eu te confesso que eu não sei, tá? Mas, desde então, todas as vezes é a minha medida de cautela. É muito bom, cara. Tipo, aproveita que você vai beber uma água, né? A pessoa traz aquela água lá, é pra você. Você vai no banheiro, já se lava, já faz um xixi, porque vai limpar o seu canal urinário. E aí, as chances, tá? Não quer dizer que você não vai ter, mas as chances de você ter uma infecção urinária é muito menor. 5. Tenha uma lista de critérios antes de se relacionar com alguém. Isso eu digo não somente para relacionamentos românticos, tá? Depois de muito tempo eu percebi que é interessante ter uma lista também para amizades. Se você se sente perdida, por exemplo, Nossa, eu amo listas, né? Que coisa, eu sou muito virginiana mesmo. Mas antes de eu conhecer meu noivo, eu tava muito perdida, assim, eu tinha passado por inúmeras decepções amorosas. Eu tava dilacerada por dentro, assim, foi um período muito difícil pra mim. Não só porque eu tinha passado por mais uma decepção amorosa, mas também porque eu estava num processo terapêutico que tava me mostrando muitas coisas sobre meus piores traumas, assim. Então foi um momento muito delicado na minha vida, mas que eu decidi que eu passaria ali 1 ano solteira. E nesse 1 ano solteira eu desenvolvi, não acho que eu tenha desenvolvido, que eu não patenteei nada, mas esse foi o meu método pra eu proteger o meu coração, a minha mente e a minha vida a partir dali, sabe? Porque quando a gente sabe o que a gente quer de alguém, se torna muito mais fácil da gente saber também o que a gente não quer. E aí, fazendo a minha lista de critérios, eu percebi que tinham muitas coisas que eu já tinha passado, que eu jamais aceitaria de forma alguma na minha vida de novo, que eu não queria aceitar, né? E outras coisas que eu prezava que eu nunca tinha recebido, por exemplo. E eu consegui visualizar de uma forma prática algo que é tão sentimental, que às vezes a gente leva, deixa a vida me levar, eu vou só conhecer essa pessoa, Deus dará, e aí se for rolando, rolou. Pra mim, em determinado momento isso parou de funcionar porque eu já tava me machucando muito. Então, o que eu desenvolvi de método pra mim foi isso, entende? De entender o que era importante pra mim numa relação. Não é exatamente, eu quero que essa pessoa
coma sushi porque eu quero ir, todas as vezes a gente vai sair, a gente vai comer sushi. Não é só isso, sabe? É uma coisa mais interna mesmo. Você priorizar ser respeitada, você priorizar ser bem tratada, tanto pela pessoa quanto pela família dela, tanto que um dos meus principais critérios para namorar e me relacionar com alguém é alguém que a família dessa pessoa goste de mim, me respeite e que a minha família também consiga se relacionar. Mas para você pode ser outros, enfim. Só que isso me ajudou muito. E para amizades também, recentemente, mais recentemente assim, de um ano pra cá, eu fiz também uma lista de critérios para amizades porque em determinado momento eu percebi que eu tava deixando muita gente que era fora de uma vida que eu imaginava estar perto de mim e tava, de certa forma, eu tava me deixando me contaminar por certos comportamentos que eu, de fato, não queria ter. Então, se for algo que faz sentido pra você, faça uma lista de critérios. 6. Pra você ser feliz, muitas vezes vai precisar decepcionar os seus pais. Vamos entrar no assunto pais? Então, muitas pessoas acham que pra elas serem felizes, elas precisam da aprovação dos pais, da permissão dos pais. Até você entender que você é um ser humano à parte e independente dessas pessoas que são seus pais, né, laços sanguíneos ou enfim, seja lá qual for a sua configuração familiar, até você entender que você é uma pessoa diferente dessas pessoas, você talvez esteja se deixando botar toda a sua expectativa de felicidade na expectativa que seus pais têm sobre você. É óbvio, todos os pais vão querer sempre o melhor para os seus filhos, vão querer mais do que eles tiveram, vão querer uma vida melhor do que eles tiveram, mas muitas vezes o melhor dele talvez não seja para você. Talvez não seja o que vai te fazer feliz, o que faz ele feliz não vai te fazer feliz e tá tudo bem. Porque são pessoas diferentes, são realidades diferentes, são tempos diferentes. E muitas das vezes você vai sim precisar decepcionar os seus pais para seguir um caminho que você quer, que vai te fazer feliz. Ah, mas lá na frente pode dar errado, eu posso mudar de ideia, eu posso querer voltar atrás. Sim, mas essa é a vida. E você vai ter as consequências dos seus próprios atos. Mas entenda, de uma vez por todas, que seus pais têm muitas expectativas sobre você. Mas você só vai ser feliz de verdade fazendo as coisas que você quiser. Fazendo as coisas que vão te fazer feliz verdadeiramente. Suprindo as suas necessidades e as suas expectativas. E não a deles. Porque no fim das contas, quem vai lidar com as consequências é você mesmo, tá? Então, assuma essa responsa que muitas vezes é muito difícil. 7. Seus pais também são gente. Cara, que coisa demorada de entender, viu? E o que significa isso, pelo amor de Deus? Que eles também são pessoas que têm direito a ter defeitos. Ao longo da nossa vida inteira, e eu acho que até o comecinho da vida adulta, a gente vê os nossos pais como seres superiores que não erram, não podem errar, não podem de forma alguma nos traumatizar, não podem nos magoar, entende? Assim como eles também têm expectativas sobre a gente tem expectativas implícitas sobre eles, de que eles nunca vão nos machucar, de que eles nunca vão nos traumatizar ou que eles não devem fazer isso. Por muito tempo eu culpei muito os meus pais por certas decisões na vida, por ser o tipo de pessoa que eles eram, por ter tomado certas decisões. Por exemplo, já cheguei a culpar meus pais por terem se separado, já cheguei a culpar meus pais na minha adolescência foi muito difícil, eu era muito distante da minha mãe, eu cheguei a culpá-la por isso, mas até eu entender que foi um momento difícil pra ela também, que ela também tinha os seus problemas nessa época, que eles se separaram porque eles não conseguiam estar felizes naquele relacionamento, isso explodiu a minha mente. Entender que eles também são pessoas como eu, que sentem as coisas que eu também sinto. Que ficam magoados, que têm decepções amorosas, que são pessoas que erram, acertam e que têm decepções, que brigam com outras pessoas e tá tudo bem, entende? Assim como eu provavelmente não vou ser a mãe perfeita pros meus filhos. Em algum momento eu vou magoá-los, tentando ser o meu melhor, tentando acertar. E tá tudo bem, porque a vida é assim. E uma hora eles vão entender isso e a mente deles também vai explodir. 8.
liberdade exige responsabilidade e vem acompanhada dela. Eu aprendi isso também no set terapêutico com a minha psicóloga. Eu era uma adolescente de 18 anos nessa época que queria sair todo fim de semana porque eu já ganhava um dinheirinho ali, né? E todas as minhas saídas eram pagas com esse meu dinheirinho. Só que os meus pais estavam implicando muito com isso, muito com o fato de eu estar querendo sair todos os fins de semana, talvez para lugares um pouco duvidosos, entendeu? E eram duvidosos mesmo. Hoje eu vejo que eu aprontei, viu? Mas, quando a minha psicóloga me disse isso, ela me explicou o seguinte, que eu era realmente uma adolescente de 18 anos, que tava querendo sair, beleza, eu tinha meu dinheiro, mas será que eu tinha responsabilidade o suficiente pra bancar essa minha liberdade que eu queria? Exemplos práticos. Se eu estivesse numa festa e algo acontecesse, eu bebesse demais, eu entrasse como alcoólico, quem nessa festa me ajudaria? Será que eu tinha responsabilidade suficiente pra beber horrores, pra saber o meu limite de bebida, pra escolher realmente quem andava comigo? Muitas vezes não. Muitas vezes eu não tinha essa responsabilidade. Então, foi muito claro pra mim que a liberdade que a gente quer, ela precisa estar acompanhada de responsabilidade, porque se eu sair, eu preciso saber pra qual lugar eu tô indo, se é seguro, se eu vou conseguir voltar, se eu consigo me proteger. E é muito sobre isso que eu penso, sabe? Sobre a nossa integridade física mesmo, porque a gente precisa ter essa responsa de que a gente tem que cuidar da gente mesma. Eu agora, mais do que antes, aviso pra onde eu vou, aviso com quem eu tô. Então, hoje eu entendo que a liberdade que eu tenho veio com a responsabilidade que eu adquiri, entendendo que eu preciso preservar a minha integridade física. 9. Dê cada vez menos atenção pros caras e um pouco mais pra sua carreira e estudos. Tem uma coisa que meu pai fala desde que eu era muito pequena e que talvez esteja um pouco problemático, mas eu entendi dessa forma. Ele me dizia: seu marido é o seu trabalho, seu namorado são os seus estudos e o seu ficante são os seus livros. E eu entendia que meu pai não queria que eu casasse, que ele não queria que eu namorasse, que não queria que eu ficasse. E depois de muito tempo que eu fui entender que não é que eu não podia fazer essas coisas, mas o que deveria ser prioridade era a minha carreira, os meus estudos. E quando você dá bem mais atenção para o seu desenvolvimento, para o seu trabalho, para os seus estudos, para o seu intelecto, achar uma pessoa se torna um tanto quanto mais complicado, porque você tem uma bagagem diferente, você tem um conteúdo diferente em você. Você entende que você não é para qualquer pessoa. Focar em você agrega valor em você mesma. Você começa a se perceber mais valorizada. Não é que você não possa ter um relacionamento, mas se você tá muito numa fase da vida em que eu preciso de um relacionamento e tal, parece que só isso vai te fazer feliz, para um pouco, pensa e destina um pouco da sua atenção para outras coisas, para outras áreas da sua vida. Isso eu não falo só com estudos, com carreira, trabalho, enfim. Dedica tempo pra sua família, dedica tempo para suas amizades, porque isso te agrega valor. 10. Namorando ou solteira, tem um dia da semana, pelo menos, só seu. Essa é uma dica que eu dou desde sempre também, é um conselho que muda vidas, sabe? Hoje em dia, no mundo que a gente vive, é muito difícil a gente ter tempo. A gente tá o tempo todo conectado no celular, vendo outras pessoas, ou então trabalhando. E aí, se a gente não arranjar tempo para as coisas, se a gente não marcar realmente na nossa agenda, a gente nunca vai conseguir. Então, conscientemente, marca um dia na semana para você, um momento para você, solteira ou namorando. E por que eu digo isso? Porque namorando é muito mais fácil de você se perder de você mesma, porque você começa a dar prioridade para as coisas do relacionamento. Então, marca um dia na semana, beleza, sexta-feira, até a hora de trabalhar eu vou trabalhar, e depois esse dia é meu, eu vou tomar um vinho, eu vou escutar minhas músicas, eu vou ver a minha série, eu vou tomar um banho premium, eu vou fazer um hobby, eu vou dançar, eu vou cantar, eu vou atuar, enfim. Escolha um dia na semana, nem que seja por, 3 horinhas pra você prestar atenção em você e se desenvolver. 11. Se puder conhecer o coletor menstrual, conheça. Tem muitas meninas que não gostam, que são adeptas aí dos absorventes comuns e tradicionais, mas eu, há 5 anos, sou usuária do coletor menstrual, sou usuária do disco menstrual há 1 ano e meio, e é vida. Gente, é vida. Vida. Nossa. Eu acho que é a melhor dica daqui. Brincadeira. Mas eu gosto muito, porque eu simplesmente não sinto o coletor menstrual. Eu não sinto o disco menstrual. E fora que o disco menstrual você consegue usar, inclusive, durante relações sexuais. E não vaza, eu testei, tá?
Mas se você puder conhecer, cara, experimenta. Tipo, nas primeiras vezes, assim como tudo na vida, não é tão confortável, porque talvez você não saiba como colocar, talvez você vaze um pouquinho porque não colocou direito, mas quando você aprende, cara, você consegue ficar 12 horas com ele, dormir tranquilamente. É perfeito, gente, é perfeito. É isso. 12. Adote um gato. Qualquer bicho, na verdade, né? Mas principalmente um gato. Eu amo os meus bichinhos. O Simba, ele veio depois que eu perdi um outro gatinho que eu também adotei. Esse gatinho ficou um mês assim comigo, mas foi um amor tão rápido, foi uma coisa tão bonita, um sentimento tão gostoso que eu tive por aquele animalzinho que quando ele faleceu eu fiquei muito mal mesmo. Mas eu não ia adotar outro bichinho, mas por obra, né, do destino e do meu ex naquela época, que o Thiago era o meu ex, hoje em dia a gente é noivo, o Thiago trouxe ele pra mim, veio na minha casa, trouxe o Simba pra mim, e eu pensei em não aceitar porque eu tinha tido uma perda recente, né, desse outro gatinho. Mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar o Simba. E agora ele tá aqui, dormindo do meu ladinho, porque ele é o meu companheiro diário pra todo lugar que eu vou na casa. Ele tá comigo. Eu tenho um grandiosíssimo motivo pra voltar pra casa e eu morro de saudade dele quando eu tô fora. Mas ter um gato te ensina limites, que uma relação ela pode ter amor, mas que ela tem limites. Porque gatos são bichinhos muito independentes mesmo. Ele, por exemplo, ele fica do meu lado o tempo todo, mas eu não toco nele porque senão ele vai me dar um arranhão, me dar uma mordida. Ele não gosta muito de contato físico, essa não é a linguagem do amor dele. Mas eu aprendo sobre que o amor é sobre limites e cada um tem seu jeito, sabe? É muito poético tu pensar isso sobre a relação com um bichinho. Mas gatos te ensinam muito isso. Que amor às vezes precisa ter espaço também pra você e pra outra pessoa. E é muito gostoso de amar assim, do mesmo jeito. 13. Não desista de algo que você sonha ou quer muito só porque ninguém ao seu redor conseguiu. Aqui eu falo com as pessoas que sonham muito e que querem coisas que são muito diferentes do que a sua família já conquistou, do que seus amigos já conquistou ao seu lado, porque eu venho de uma realidade que, por exemplo, todo mundo na minha família era empreendedor e tudo mais, e ninguém chegou a cursar uma faculdade. Eu fui a primeira pessoa da minha família, assim, muito tempo, que entrou na faculdade, e na época foi um choque pra mim, porque eu precisava, tipo assim, a gente fica morrendo de medo de ir pra lugares novos, né? Tipo, como é a faculdade, com quem eu falo, o que eu faço. E eu não sabia e não tinha ninguém pra me instruir também. Então eu precisei descobrir essas coisas sozinha. A segunda coisa é que eu sou uma pessoa também que ninguém da minha família é meio que artista, assim. E eu fui muito pra esse lado. Eu atualmente trabalho como influenciadora, criadora de conteúdo. E muita gente da minha família não encarava isso como realmente um trabalho, até eu transformar num trabalho. E deu certo. E hoje em dia eles veem que dá certo. E eu vejo que também é possível. Mas se eu tivesse desistido porque eu acreditei no que me falavam, eu acreditei que as crenças deles poderiam ser minhas, eu poderia não estar onde eu estou. Outro exemplo que eu vou dar, e último assim, é que o meu noivado. Eu atualmente estou noiva, vou me casar, vou morar junto, tô construindo uma vida com alguém. E não é algo que eu vi da forma que eu vivo. Eu nunca vi ninguém ao meu redor ter um relacionamento como o que eu tenho, ter um casamento como eu imagino o meu. Eu nem sei realmente como se planeja um casamento, quais coisas a gente faz, mas eu quero descobrir isso. E não é porque ninguém ao meu redor teve e que eu ouvi a vida toda que não era isso que ia me levar a lugar nenhum, que não era um relacionamento que ia me salvar de nada, que eu precisava mesmo focar na minha carreira, nos meus estudos. Isso é diferente do que eu disse lá em cima. Não é que você não possa ter essas coisas, mas que você priorize, sim, em dado momento da sua vida. Só que eu ouvi a vida toda que, tipo, um relacionamento não era nada demais. Que simplesmente não era pra eu casar, porque isso iria acabar com a minha vida. Então, se eu tivesse dado ouvido pra todas as coisas que eu ouvi, eu não estaria vivendo o relacionamento lindo que eu vivo hoje, que não é perfeito, mas que me ensina muito todos os dias, me ensina muito a respeitar o espaço do outro, me ensina muito que eu posso receber coisas boas e me inspira como pessoa a ser melhor. E não é porque você nunca viu algo acontecendo perto de você ou porque todo mundo ao seu redor tá dizendo que não é possível, que você não consegue
e que isso só vai estragar a sua vida. Cara, se você almeja isso, se você sente no seu coração que aquilo é pra você, tenta, segue por outro caminho. É possível sim, se algo arde no seu coração e você quer muito fazer, tenta. Não dá ouvidos para as pessoas dizendo que nunca vai dar certo, enfim. Eu acho que é essa a mensagem. Então não é porque ninguém ao seu redor não conseguiu que você não vai também. Talvez você só tenha que tomar um caminho diferente. 14. Arranje tempo para amizades. Assim como você precisa marcar na sua agenda um momento pra você, eu acho muito interessante que você marque um momento na agenda para suas amizades, pros seus amigos. Nem que seja uma vez no mês de vocês fazerem alguma coisa. Como eu disse, de novo, hoje em dia é muito difícil a gente ter tempo para as nossas amizades. Então, por que não marcar, né, no calendário? Tal dia vai ser o nosso dia todos os meses. Vai ser o dia de sair com as meninas, vai ser o dia das meninas, vai ser o dia dos meninos, vai ser o dia dos meus amigos. Porque eu acho que isso nutre outras relações e aí você não joga todas as expectativas de amor num relacionamento. Então tenha esse tempo para as suas amizades, assim como tenha tempo para sua família também, né? Se você quer desenvolver os seus relacionamentos familiares, é muito importante que você tenha tempo para eles. Então, marque uma hora, um momento no seu dia, na sua rotina, no seu mês, enfim, para você ter um tempo aí para suas amizades, para sua família. 15. Viva primeiro, poste depois. Eu acho que esse é muito autoexplicativo. Hoje em dia eu sou adepta de... Mesmo que influenciadora, eu sou adepta da questão de que, tipo, eu tô vivendo aquele momento, eu saí daquele lugar, é aí que eu vou postar. Porque eu acredito muito em energia, cara. Tipo, eu não falo das minhas publicidades, por exemplo, antes delas estarem fechadas. Eu não falo pra ninguém. Às vezes, nem pro Thiago, digamos assim. E não porque vão me desejar mal, mas porque eu quero manter aquilo pra mim até dar tudo certo, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa. E se você puder fechar a boca um pouquinho, você vai me agradecer. Porque foi a partir do momento que eu fechei a boca que as coisas começaram a dar mais certo. Então, é esse meu conselho. 15. 16. Separe seu dinheiro em porcentagens. Eu acho que essa dica pode salvar vidas. Se eu fosse você, eu prestava atenção. Foi a melhor coisa que eu aprendi a fazer ao longo desses 23 anos, porque desde os 14 eu vendo coisinhas pra ter dinheiro. Tipo, vendia capinha de celular na escola, eu vendia bombom, eu fazia um monte de coisa. Sempre quis ter dinheiro, basicamente. E ladies gostosas, elas são organizadas financeiramente. Não tem como fugir disso. E aí, uma das primeiras coisas que eu vi, e vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu fui lá no Pinterest, como economizar dinheiro, como fazer o dinheiro render. E aí tava lá separar o meu dinheiro em porcentagens. Na época era 50% para gastos fixos. Naquela época o meu gasto fixo era o lanche da escola. 40% para tal coisa, 20% para tal coisa. Até completar os 100%, né? Hoje em dia eu tenho até um vídeo no YouTube falando sobre como eu divido o meu dinheiro. Se eu fosse vocês, eu ia lá, tá? Canal Lady M. E pra quem tá escutando no YouTube, nesse canal mesmo aqui já tem. Você pode ver esse vídeo e como eu divido esse meu dinheiro. Então é muito bacana você aprender a fazer isso com o seu dinheiro. Além de que, por exemplo, todo o dinheiro que vem e passa pelas minhas mãos é essa divisão que eu faço. Então eu sei pra onde tá sendo destinado cada porcentagem do meu dinheiro, né? Então fica muito mais fácil pra minha cabeça também. 17. Tenha valores, mas seja flexível com convicções. Valores e convicções é um assunto extenso que dá um vídeo só pra eles. Mas ter valores são as coisas inegociáveis pra você. Pra mim, os meus valores são a minha espiritualidade, eu mesma e a minha família, que hoje em dia tem se tornado o meu casamento, né? Que vai ser em breve a construção dessa família. E depois a minha família de onde eu vim. Então, esses são os meus valores inegociáveis. Ponto. Agora, o que são convicções? Eu vou te dizer uma convicção que eu tinha. Homens são muito difíceis de lidar e são todos ruins. Essa era uma convicção que eu tinha. Então, tenha os seus valores, mas seja flexível com as convicções, com as crenças, né? Porque elas podem mudar. E muitas vezes elas devem mudar. Porque muitas vezes elas são mais prejudiciais do que benéficas pra gente. Se eu continuasse acreditando nessa convicção e nessa crença de que todo homem era igual, que todo homem me trataria mal, eu, de novo, não teria o relacionamento que eu tenho e não teria conhecido também outras pessoas que foram muito boas, sim, pra mim, durante a minha vida. Tenha cuidado com as suas convicções. Muitas vezes, convicções são apenas isso. São frutos de vivências ruins que a gente teve, mas que não necessariamente elas vão se repetir pra sempre, principalmente se a gente não deixar. E hoje em dia, entender isso
O que me faz ser muito mais flexível com essas convicções, e quando eu vejo que é algo que me prejudica, eu consigo ir a fundo naquilo, pensar bastante e reformular essa convicção, essa crença, enfim, porque eu gosto disso realmente, de me autoanalisar, acho que vocês já perceberam, né? Mas tenha cuidado com as suas convicções, sabe? Estabeleça os seus valores, o que é mais importante pra você, mas sobre as suas convicções, seja muito flexível, porque muitas vezes elas podem estar te fazendo mais mal do que bem. 18. Sua prioridade precisa ser você, seus compromissos e suas responsabilidades. Eu tenho um vídeo no TikTok, que inclusive foi ele que inspirou esse conselho, que fala que muitas vezes na vida eu largava tudo que eu estava fazendo, todas as minhas responsabilidades que eu já tinha marcado para aquele dia, se algum carinha me chamasse ou se alguma amizade precisasse. Hoje em dia eu de jeito nenhum faria isso. E foi uma coisa que eu tive que entender e lutar para mudar. Tá? Porque eu era uma pessoa que queria muito ser útil para outras pessoas e isso me deixou mal por muito tempo, porque eu não tinha compromisso comigo mesma e isso me deixava muito triste. Na hora eu não conseguia decidir por mim, eu não conseguia me escolher, mas hoje em dia eu consigo. Então, quando você tiver muito atolado das suas responsabilidades, cara, e alguém do nada, no meio da sua rotina, fala: preciso de você aqui hoje e agora. Não, mas eu já marquei tal coisa. Dizer não para as outras pessoas fazem elas te respeitarem muito mais do que se você dizer sim o tempo todo. Porque se você dizer sim o tempo todo, elas vão cada vez mais pedir coisas e cada vez mais te desrespeitar. Então, entenda que a sua prioridade precisa ser os seus compromissos e as suas responsabilidades. 19. Falar o que incomoda é ótimo, mas não gaste saliva com quem não entende. E isso porque eu gosto muito de ajudar as outras pessoas. Eu gosto muito de dar conselhos, temos esse podcast. Mas eu já entendi que não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Então, muitas vezes você tá vendo que a outra pessoa precisa de ajuda, que a outra pessoa precisa daquele conselho, que você tem algo pra ensinar pra aquela pessoa, mas aí quando você fala, você não vê efeito, você sente que a pessoa não se importa, você às vezes vê que aquilo não faz sentido pra pessoa e isso pode te machucar. O que eu faço hoje em dia é o seguinte: se a pessoa aceitar a minha dica, o meu conselho e tudo mais, dê a minha dica, o meu conselho, né? Primeiro eu pergunto: se tu quiser eu posso te ajudar com isso, eu tenho um conselho sobre isso. Se a pessoa aceitar, beleza, dou o meu conselho, mas a partir dali eu já fiz a minha parte. E acabou. E isso é o próximo conselho, tá? Já vou fazer 2 em 1, 19 e 20. Ninguém muda se não quiser mudar. Não tem como você pegar na mãozinha de alguém e levá-la pelo caminho. A pessoa tem que caminhar sozinha. Ela tem que entender. Se ela resolver seguir o seu conselho, ótimo, maravilhoso. Mas se não, consequências dela. E você não tem como ficar puto com isso. Entende? Você não tem como ficar bravo com isso. Você deu o seu conselho, pronto, acabou. Entende? Não tem como mudar e ajudar quem não quer ser ajudado, quem não quer ser mudado. As pessoas só mudam se elas quiserem. 21. Cara, realmente, vou falar pra vocês, dormir bem, comer bem e fazer exercício muda vidas. Quanto antes a gente aprende isso e fixa isso na nossa cabeça, mais fácil é. Porque em algum momento da vida a gente vai precisar voltar pro básico, que é dormir bem, fazer a nossa higiene do sono ali, isso é uma coisa que eu ainda tento muito. Comer bem, né, nutrir o nosso corpo, porque desde que eu soube que eu tenho ovário policístico, eu preciso mudar a minha alimentação, porque senão eu fico indisposta o tempo todo, eu fico com sono o dia todo. Vou fazer um episódio só sobre ovário policístico aqui pra vocês, mas essa é a pior das coisas, é ficar com sono o dia inteiro. E fazer exercício. Cara, quando você se movimenta, você libera hormônio, você libera endorfina, você fica mais feliz, você fica mais disposto também. E se você tiver essas 3 coisas juntas, é um combo, é um super combo. 22. Conquistar as coisas sem conseguir comemorá-las é uma das piores consequências da ansiedade. Por muito tempo, eu fui uma pessoa que queria sempre mais. Que o tempo todo estava querendo mais, queria mais dinheiro, queria mais conquistas, queria mais publicidades, queria mais trabalhos, queria mais tudo. E quando eu me via exatamente nas situações que há um tempo atrás eu simplesmente não conseguia me sentir satisfeita. Eu queria sempre mais,
e mais e mais. E não conseguia nem sequer agradecer o que eu tinha conquistado. Não conseguia me sentir grata, não conseguia me sentir feliz com as coisas que eu tinha conquistado. Eu lembro que eu já fechei publicidades com marcas grandiosíssimas e eu tava no meu momento mais triste, eu não consegui sequer me sentir grata, porque eu tava pensando em mais. E isso é ansiedade também. Porque quando você conquista as coisas e você não consegue aproveitá-las, é doloroso. O que eu faço hoje em dia é cada conquista que eu tenho, eu paro um tempo pra comemorar, eu paro um tempo pra agradecer. Todos os dias eu busco um motivo pra ser grata e isso pode ser muito clichê, papo de coach, papo de menina good vibes, mas faz muita diferença, gente. Demais, assim. Porque você precisa, de fato, ser grato pelas coisas que você já tem. Pô, hoje não conquistei nada. Eu não recebi nenhuma publi, eu não recebi nenhum dinheiro. Mas eu sou extremamente grata pelas coisas que eu já conquistei antes. Eu sou extremamente grata pelas publicidades que eu já fiz no mês. Então, é um ciclo, entende? Se você conquista, não comemora, segue reto pro próximo objetivo, você nunca vai se sentir grato o suficiente. Você nunca vai se sentir realizado o suficiente. E aí parece que você tá sempre à espera da próxima coisa. Então, a próxima vez que você conquistar algo que você quer muito, ou então algo do dia a dia mesmo, você conseguiu ver a sua família, digamos assim. Nossa, eu tô muito grata por esse momento. E como é que a gente demonstra estar grato? É agradecendo, é demonstrando amor, é fazendo aquele momento valer realmente a pena. Porque ser grato não é só dizer e escrever no papel, sou grato por. É você valorizar aquilo o suficiente. Digamos assim, você pode dizer que você é grata por ter uma casa, um teto para morar. Mas aí você não cuida, você não limpa, você não toma cuidado com as louças, com o chão, com os móveis. Será que é ser grato de verdade? Então, a gente realmente é grato pelas coisas quando a gente valoriza elas. Quando você parar pra, de fato, agradecer e aproveitar as coisas que você já tem, aí que você vai entender o valor de conquistar cada coisa. 23. Comemore os seus aniversários. Eu acabei de falar muito sobre gratidão, sobre aproveitar as coisas. E nada mais justo do que você comemorar a sua própria vida, do que você comemorar o seu existir. E é isso que eu faço nos meus aniversários. Não é simplesmente estou reunindo os meus amigos pra gente ter uma noitada, pra gente beber algumas coisas, pra gente se divertir. Não, pra mim não é só isso. Pra mim é agradecer a minha vida, é aproveitar mais um ano que se passou e mais um ano que vem. É fazer jus a esta pessoa maravilhosa que está no mundo. Brincadeiras à parte. Mas eu acho que é isso que a gente tem que ver como o nosso aniversário, sabe? Muita gente fala, eu não ligo tanto pra isso. Até você começar a ligar. Mas ninguém liga pro meu aniversário. Você tem que ligar pro seu aniversário. A primeira pessoa que tem que dar valor nisso sou eu. Fui eu que nasci. Entende? Então, eu que tenho que dar valor a isso. Eu tenho que ser grata dessa forma. Eu tenho que aproveitar o meu dia. E às vezes eu passo a semana comemorando. Então, se eu puder te dar um último conselho, seria: comemore os seus aniversários. Nem sempre vai ser uma grandiosíssima festa. Às vezes é sobre reunir as pessoas para comemorar você, para comemorar a sua vida, para ser grata. Ou então, às vezes, vai ser sozinha, com um bolinho. Mas isso precisa bastar também, porque é você dando valor a você mesma. Então, comemore os seus aniversários. E esses foram os meus 23 conselhos dos meus 23 anos. Ai, gente! Que lindo! Eu amei. Pra fazer esses conselhos foi muito tempo pensando assim, em coisas que não só façam sentido pra mim, mas que possam fazer sentido pra vocês. E eu queria muito que todos os meus seguidores pudessem ouvir isso. Se você chegou até o final, deixa um comentário aqui pra eu saber que você chegou até o final. Aí, se não tiver comentário nenhum, eu lido com a minha frustração. Mas eu tô muito feliz. Essa é mais uma forma de eu comemorar a minha vida, o meu aniversário e todas as coisas que eu venho aprendendo, estudando e repassando desde, que eu comecei um processo de autoconhecimento. E eu amei fazer esse episódio. Eu quero muito trazer mais episódios como esse, mais longos assim. E é isso. Gente, muito obrigada por tudo, por me seguirem. Que venha mais um ano, assim, pra mim, de muitas conquistas, de mais
meninas sendo impactadas, de mais pessoas, e isso eu não digo por mim, sabe? Eu digo porque me dá realmente satisfação de estar em contato com vocês, minhas ladies, e pra mim é uma das minhas maiores realizações, assim, ter pessoas que me acompanham de verdade, ter pessoas que me ouvem. E é isso, gente. Se você está vendo pelo Spotify, segue aqui o Ladycast, curte esse vídeo, deixe seu comentário, eu vou amar respondê-las todas. Quero que vocês comentem sobre os conselhos, sobre o que vocês aprenderam, ou sobre conselhos que vocês têm também. E se você estiver pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa também um comentário, um like, porque tudo isso vai me ajudar muito, muito, muito a também saber o que vocês pensam, o que vocês acham e quais tipos de episódio vocês querem por aqui, tá bom? Um beijo, minha lady, e até o próximo episódio.